aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Como Maria, que está aos seus pés, e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos. O intervalo passou. Traz a tua mente, o teu coração cativo a esse momento. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, mais uma oportunidade de receber da Tua palavra. Senhor, eu oro, Espírito Santo, faz aquilo que só Você pode fazer, Senhor. Nós não estamos aqui para pregar palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas nós contamos com a Tua inspiração, Espírito Santo. Que através da mensagem que Você tem para trazer para nós, o nosso coração seja quebrantado, a nossa vida seja ajustada. Você tem liberdade, Espírito Santo, para nos aconselhar, nos exortar, nos colocar no caminho correto. Essa é a nossa oração. Você pode repetir comigo, diga: Espírito Santo, Você tem liberdade aqui. Diga mais forte: Espírito Santo, Você tem liberdade aqui. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Pode sentar, ficar à vontade. Nick vai me acompanhar aí no teclado. O louvor pode ficar à vontade também, obrigado. Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Sabe, irmãos, Suane me apresentou, mas deixa eu me apresentar também. Eu me chamo João Gabriel e é um prazer para mim estar aqui, né? Nós somos família de Cristo e eu tenho expectativa em ver vocês avançando. Eu estava conversando com Aleph sobre esse tempo aqui e eu tenho crido, irmãos, numa geração que vai se mover naquilo que Deus tem para esses últimos dias. Eu não sei se você alimenta essa expectativa, irmãos, mas eu creio que existe um mover de Deus para essa geração nesses últimos dias, muito além do que aquilo que talvez a igreja já viveu na sua história. Eu creio que existe um novo de Deus para acontecer em nosso tempo.
na nossa geração. Tem alguém que crê dessa forma? Aleluia. Mas sabe, esse tema ele é muito interessante para a gente falar sobre ele e meditar sobre ele. Eu tenho orado nesses dias, né, nesses últimos meses, e de fato eu tenho visto Deus queimar no meu coração essa expectativa naquilo que Ele tem para fazer no meio da nossa geração, em nossos dias. Eu não sei se você, assim como eu, é entusiasta dos grandes avivamentos que a igreja viveu na sua história. Eu particularmente, eu me senti atraído para o chamado com 14, 15 anos de idade, quando eu comecei a ouvir sobre histórias de grandes avivamentos que Deus fez nessa terra. E Deus tem comunicado ao meu coração, sabe, irmãos, colocado essa provocação sobre algo que Ele tem para fazer nesses últimos dias. Eu sei que você está vendo o noticiário, você tem visto rumores de guerra, você tem visto sinais dos tempos acontecendo, e eu posso te dizer, irmãos, com confiança, Jesus está voltando. Aleluia, Maranata. Mas eu creio, irmãos, que antes de Jesus voltar, existe uma grande colheita de almas para ser feita, existem vidas para serem alcançadas, e isso depende do sim dessa geração, de escolher a boa parte. Aleluia. Mas sabe, irmãos, antes de todo o grande mover de Deus na história da humanidade, antes de toda a intervenção da parte de Deus, se você estudar um pouquinho as histórias dos avivamentos, se você olhar, por exemplo, para o início da igreja lá em Pentecostes, antes de todo o mover de Deus, sempre houve um movimento de santidade e purificação. Você está entendendo? Por exemplo, em Atos 2, quando tem aquele momento, a Bíblia diz, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa, e você conhece o contexto, eles foram cheios do Espírito Santo, e as pessoas chegavam até aquele ambiente e achavam que eles estavam bêbados, e Pedro ele se levanta ousado e começa a pregar. Irmãos, naquela pregação mais de 3.000 pessoas foram salvas. Uau! Mas é interessante que Pedro fala, ele diz, eles não estão bêbados como vocês estão pensando. E o que ele diz? Isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, você lembra disso, não é? Agora, irmão, se a gente olhar para esse texto de Joel capítulo 2, verso 28, e a gente vai chegar em algum lugar aqui, você não precisa abrir, é exatamente essa profecia. Quando Pedro levanta para ministrar, ele está citando a profecia de Joel. Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui não é que ninguém está ficando bêbado, não. É o que foi profetizado lá atrás por Joel. E Joel 2, 28 é justamente onde está essa profecia, que ele diz, derramarei do meu espírito. Só que, irmãos, quando nós lemos o texto, Joel 2, no verso 28, a Bíblia diz, e acontecerá depois, diga comigo, depois. Ou seja, a profecia do derramar do Espírito, ela vem depois de algo que deveria acontecer antes. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vem a profecia que nós conhecemos. Mas sabe, irmãos, quando nós investigamos o que vem antes dessa profecia, nós encontramos algumas coisas bem importantes. Lá em Joel, se nós voltarmos para o verso 12, a Bíblia diz, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim o coração, jejuando, chorando e lamentando. Verso 13, em sinal de arrependimento, diga comigo, arrependimento. Olha o que ele diz, não rasguem as roupas, mas sim o coração, voltem para o Senhor. Isso é interessante, irmãos. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Sabe por quê? Naquela cultura, e você vê isso no Antigo Testamento em alguns momentos, quando eles estavam pranteando, lamentando, era cultural eles rasgarem as roupas, rasgar as vestes. Tem um texto que o povo está dizendo que Paulo é um Deus, né? E ele pega e rasga as vestes, é justamente isso aqui. Só que ele está dizendo, Deus, ele diz, eu não quero que vocês rasguem as roupas, eu quero que vocês rasguem o coração.
Sabe, irmãos, é possível aparentar estar escolhendo a boa parte, mas que quando você passa no crivo de Deus, você está apenas rasgando as roupas, mas não o coração. Era possível alguém naquela época rasgar as roupas em sinal de lamento, em sinal de contristamento, de consagração, mas não fazer aquilo de forma genuína. Você está comigo? Do que eu estou falando? Antes da profecia do derramar do Espírito, Deus estava alertando o povo: se santifique, se purifique, se arrependa, rasguem os seus corações perante mim. Você pode dizer um amém? Nós vemos isso se repetir em outros textos. O que é que eu estou falando? Antes de todo o mover de Deus, há um movimento de santificação, há um movimento de arrependimento, há um movimento de busca da melhor parte. Outros textos que nos mostram um pouco disso. 2 Crônicas 7,14, você conhece o texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Agora, antes de curar, antes de sarar, antes de mudar o contexto aqui, o que é que acontece? Arrependimento, oração, busca, santificação. Eu sei que não é a palavra que você vai dar muitos glória a Deus, mas eu não estou aqui, irmãos, para pregar o que você gostaria de ouvir. Eu estou aqui para pregar o que você precisa ouvir, o que nós precisamos receber da parte de Deus. Aleluia. E eu imagino que você, como um cristão, não quer escolher a melhor parte apenas de forma aparente, mas sem o coração, mas sem uma busca genuína. Irmãos, esse mundo está cheio de coisas artificiais. Não busque ao Senhor de forma artificial, busque de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Aleluia. E dentro desse entendimento, irmãos, se nós cremos, e você falou comigo que crê, que Deus ele tem algo grande para fazer através dessa geração nesses últimos dias, se nós temos expectativa real nisso, genuína nisso, nós precisamos olhar para dentro e encontrar onde está o nosso coração de fato. Nós precisamos olhar para dentro e nos mover de fato nessa consciência de arrependimento, nessa consciência de santificação. Sabe, irmãos, eu sei que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu sei que vocês estão avançando, nós estamos avançando, o corpo de Cristo tem avançado, mas eu creio que tem mais. E eu quero estar com o meu coração no lugar certo, escolhendo a boa parte para viver tudo que Deus tem para a minha vida. Alguém mais quer isso na sua vida? Aleluia. E sabe, um ingrediente que vai ser fruto da mensagem dessa noite, é um ingrediente que vai ser necessário nessa busca, vai ser necessário em escolher a boa parte, não só da boca para fora, mas de coração. E esse ingrediente que eu quero compartilhar rapidamente com vocês nessa noite, se chama o temor do Senhor. Diga para o seu irmão: o temor do Senhor. Aleluia. Sabe, eu sou apaixonado pela história de um avivamento especificamente, que foi o avivamento no país de Gales. E esse avivamento ele aconteceu, um jovem chamado Evan Roberts foi um grande precursor desse movimento. E é interessante olhar para o que aconteceu naquele país de Gales, perto da Inglaterra. Aquele jovem, ele começou a pregar arrependimento, ele começou a pregar o temor do Senhor, ele começou a pregar sobre santificação. Sabe, irmãos, aquele país viveu um movimento de santidade, ao ponto dos bares começarem a fechar porque não tinha demanda. Os prostíbulos começaram a esvaziar porque as pessoas estavam dentro das igrejas, buscando a face do Senhor. Santidade, temor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você não se animar por esse tema, eu me animo por você. Você pode dar um glória a Deus. E existe um conceito que eu gosto muito. Tem um homem de Deus chamado John Bevere. Não sei se você já ouviu falar. Ele é um autor também conhecido de muitos livros. E um dos livros ele cita esse conceito e eu quero ler para você. É um conceito sobre o que é o temor do Senhor. Amém? E ele diz: o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência pela pessoa de Deus e por todas as coisas que Ele declara santas. Diga comigo: o temor do Senhor é um profundo
e permanente respeito e reverência. Pelo quê? Pela pessoa de Deus e por todas as coisas que Ele declara santa. Profundo e permanente. Sabe, irmãos, é possível que você escute uma mensagem como a que Suane pregou, ou como a que eu estou pregando hoje, e você saia daqui com o seu coração quebrantado. Talvez você até chore durante o culto. Mas é possível viver isso só de forma emocional. Só que temor do Senhor não é algo do momento, não é algo de um culto que você ficou quebrantado. O temor do Senhor é constante, é permanente. Pelo menos deveria ser assim. E ele vai dizer, o temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência pela pessoa de Deus. Sabe, Suane ministrou algo importante aqui, irmãos, eu não sei se você pegou isso. Mas eu entendi isso, nós precisamos buscar ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Quem busca alguém pelo que ela pode fazer é o quê? É um interesseiro, é um mercenário. Um cristão busca ao Senhor por quem Ele é. Aleluia. Um profundo e permanente respeito pela pessoa de Deus, reverência pela pessoa de Deus. Não somente pelo que Ele pode fazer, mas diga comigo, por quem Ele é. Aleluia. E continua. E por todas as coisas que Ele declara santo. O temor do Senhor é você tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra. Sabe, hoje de manhã aconteceu algo sobrenatural. Quando eu acordei, a presença de Deus estava naquele quarto. E ontem aconteceu a mesma coisa. Eu acordei, a presença de Deus estava ali. E anteontem também, e amanhã vai ser assim, e é assim com você também, irmãos, porque a presença de Deus, ela não está mais em templos feitos por mãos humanas, a presença de Deus habita dentro de mim e de você. Talvez você não esteja consciente disso, mas é uma realidade. Se você nasceu de novo, aceitou Jesus, a presença de Deus está dentro de você. E temer ao Senhor é nutrir essa consciência da sua maravilhosa presença, o privilégio de ter a sua presença dentro de nós. Aleluia. E quanto mais consciente da presença que eu carrego, mais fácil vai viver uma vida de santidade. Você está comigo? Amém. Aleluia. Sabe, Provérbios 9... no verso 10, se você quiser abrir, eu vou ler esse texto. A Bíblia diz, é um versículo bem pequeno, mas muito forte. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio de todo saber, é o princípio da sabedoria. Quem aqui quer caminhar em sabedoria do alto? Qual é o princípio? O temor do Senhor. Sabe, irmãos, cuidado, quando eu falo de temor, eu não estou falando de medo de Deus. Porque a Bíblia fala que o amor perfeito lança fora todo medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo. Temor não é medo. Temor é um profundo e permanente respeito, reverência. Consciência da presença que você carrega. Você está comigo? Está entendendo essa mensagem? Aleluia. Sabe, irmãos, mais do que um avivamento de poder, de sinais, de milagres, nós precisamos de um avivamento de arrependimento, de santificação. Porque na verdade esse mover de Deus, de grandes milagres acontecendo, isso é apenas fruto de uma vida santa, de uma igreja que busca a face do Senhor. Glória a Deus. E eu não sei se você está disponível, irmãos, a pagar o preço de buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas a proposta de Deus é essa. Sabe aquele dizer que a gente fala, ou é 8 ou é 80, não tem isso? Irmãos, com Deus é a mesma coisa, é tudo ou nada. Ou você está dentro e disposto para viver essa vida louca que é servir ao Senhor, ou você não vai ficar nesse meio termo, não vai dar certo. Aleluia.
Eu tenho crido, irmãos, numa geração que vai voltar os seus olhos para o Senhor de todo o seu coração. Não simplesmente rasgando as roupas, mas rasgando um coração sedento, buscando. Como nós cantamos aqui, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e as minhas vontades diminuam. Que a vontade dEle prevaleça. Aleluia. Alguns aqui estão pegando essa mensagem. Sabe, irmãos, tem algo que eu queria trazer como um temor também no seu coração sobre esse tema. Nós vemos que o temor do Senhor, uma atmosfera de temor do Senhor, ela de fato atrai a manifestação de Deus. Enquanto uma atmosfera de falta de temor ao Senhor, ela repele a manifestação de Deus. Quer um exemplo? Eu não sei se você já ouviu falar de uma história, na verdade não é uma história, é algo que aconteceu há mais ou menos 100 e poucos anos atrás, que foi o avivamento da Rua Azusa. Quem já ouviu falar? Alguns aqui. Sabe, irmãos, nós somos influenciados por esse avivamento até hoje. O avivamento da Rua Azusa, ele acontece, eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas existia um homem, né, chamado William Seymour. Esse homem, eu vou contextualizar para você entender. Ele era um homem negro numa sociedade altamente racista. Era um homem cego de um olho, filho de ex-escravos e semi-analfabeto. Alguém que talvez naturalmente tinha tudo para não dar em nada. Mas sabe, irmãos, Deus é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pegar aqueles que não são para confundir os que são. E Deus levanta esse homem com uma sede, um desejo pelo Espírito Santo. E a história conta que esse homem, ele começava a pregar sobre Atos capítulo 2, começava a pregar sobre o Espírito Santo. Só que ele mesmo, ele não conhecia muito, ele estava buscando algo. Orava horas por dia buscando isso. Até que um dia ele encontrou outras pessoas que buscavam a mesma coisa. E sabe, irmãos, eles se reuniram numa casa. Talvez 15, 20 pessoas, não mais do que isso. Sabe, eu aprendi algo na minha vida. Simplicidade não significa ausência de poder. Naquela casa, 15, 20 pessoas talvez. Aquele homem começa a ler Atos capítulo 2, né, como a gente leu aqui, falou aqui. E ele começa a descrever, estavam todos juntos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ele começa a falar de Atos. Ele começa a pregar sobre o Espírito Santo. E naquele momento houve um destravar. E a presença de Deus encheu aquele lugar. As pessoas começaram a ser batizadas, começaram a ser cheios do Espírito, começaram a profetizar. E de repente aquela reunião pequena começou a fazer muito barulho, ao ponto dos vizinhos chegar lá e bater na porta para ver o que estava acontecendo. E sabe, irmãos, os testemunhos contam que quando aquela porta era aberta, aquelas pessoas que iriam reclamar, criticar, eles se ajoelhavam em pranto, se arrependendo. Existem relatos de pessoas de longe avistaram aquela casa e enxergaram como se estivesse pegando fogo e ligaram para os bombeiros. Estava pegando fogo, mas não era fogo natural não, amém, irmãos? O temor do Senhor, a busca ao Senhor, atrai a manifestação dEle. Mas da mesma forma que essa atmosfera de temor do Senhor atrai, uma atmosfera com falta de reverência, com falta de temor do Senhor, repele. Que é uma prova bíblica, inclusive, Mateus 13:58. Quem concorda que Jesus, ele tinha condição, né? Nós vemos isso em outros textos, todo lugar que Jesus chegava, a Bíblia narra muitas vezes que ele orava e as pessoas eram curadas, que ele orava e as pessoas eram libertas. Você concorda com isso? Mas quando nós chegamos em Mateus 13, verso 58, algo diferente acontece. Jesus estava ministrando na sua própria casa, na terra natal dele, onde ele foi criado. E Jesus ensinando, e a Bíblia diz, verso 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Pensa comigo. Gente, é Jesus, é o Filho de Deus, mas o próprio Jesus não fez ali muitos milagres. Tem outra versão que diz, nem todos foram curados, por causa de um ambiente de falta de temor. Sabe o que aquele povo dizia? Ah não, é Jesus que nasceu aqui, que cresceu aqui, que brincava aqui em nosso meio, tratando Jesus como algo
comum. Resultado, e não pôde fazer ali muitos milagres por causa desse ambiente de incredulidade, de falta de reverência, de falta de temor. Diga para o seu irmão, é forte. Isso me causa um temor, irmãos, porque eu fico pensando, quantas coisas talvez Deus não queria manifestar em nossos dias, nas nossas reuniões, e não está acontecendo, porque não há temor ou reverência suficiente. Eu estou pregando para mim também, irmãos. Eu sei que nós temos algo a crescer de um nível para outro no tópico temor ao Senhor. Aleluia. Provérbios 14, verso 26, a Bíblia diz: no temor do Senhor tem o homem forte e amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Isaías 33, verso 4. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala em Mateus 6, 21, que onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. É assim que a Bíblia diz? Não. Eu já ministrei e disse que era assim, mas não é não. Sabe o que a Bíblia diz? Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. João, parece ser a mesma coisa, mas não é não, gente. Se eu penso onde está o meu coração, aí estará o meu tesouro, eu não avalio bem o coração, porque o coração pode ser enganoso, o coração pode ser subjetivo. Mas qual é a receita que o texto dá? Ei, você quer avaliar o seu coração? Você quer avaliar se o seu coração está no temor do Senhor? Olha para o tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O que é o tesouro, gente? Aquilo que você pensa, aquilo que ocupa os teus pensamentos, o teu planejamento, aquilo que te faz viver cada dia, aquilo que te move. Aquilo que você consome, que você coloca para dentro, aquilo que você busca, isso é o teu tesouro. E eu te pergunto, os teus planejamentos, a tua rotina, os teus pensamentos, eles revelam que você está com o seu tesouro no temor do Senhor ou nas coisas desse mundo? Aleluia. É mesmo para nós refletirmos. Porque, irmãos, Deus, eu creio que Ele tem muitas coisas para fazer em nosso meio, mas Ele precisa de uma geração completamente dEle, com seus olhos voltados para Ele. Talvez você diga, João, não teria uma mensagem mais alegre para essa noite, não? Rapaz, teria, mas foi o que Ele quis, então a gente faz assim. E eu creio que essa mensagem está pavimentando um caminho para coisas que você vai viver nessa conferência. Porque talvez você pudesse passar por esses dias apenas como oba-oba, e isso não ia afetar a tua vida, mas com esse coração de temor do Senhor estabelecido nessa noite, a tua vida vai ser afetada por tudo que você vai viver nesses dias aqui. Aleluia. Porque o temor do Senhor é o princípio, é o começo. Você pode dar um glória a Deus? Hebreus capítulo 12, verso 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sei que Deus, Ele é bom, amém? Deus é misericordioso, amém? Deus é amor. Deus, você pode chamá-lo de papai do céu, não tem problema. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, da mesma forma que Ele é bom, misericordioso, é amor, Deus também é justiça, Deus também é soberano, Deus também é fogo consumidor, e de Deus não se zomba. Amém? Ficou quieto aqui. Mas é uma verdade, irmãos. Por que eu estou falando dessa forma? Porque nós precisamos ter cuidado, irmãos, para na nossa vida cristã, a gente não está brincando de ser cristão, brincando de ser filho de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele também é digno da nossa devoção sincera.
Deus, Ele também é soberano. Ele é justiça. E nós precisamos considerar isso, porque isso vai trazer o temor ao nosso coração. Sabe, meu pai, ele tem anos de crente. E ele conta, né, que antigamente tinha muitas coisas que ele era proibido de fazer pela igreja. Um contexto na época um pouco religioso. Ele não podia jogar futebol, ele não podia ir para uma piscina e para uma praia, não podia assistir televisão. E eu sei, talvez a gente olhe para isso e diga, não, isso é religiosidade. Ok. Mas sabe, irmãos, às vezes eu olho para a nossa geração, eu sou líder de jovens, e eu vejo, parece que às vezes a gente trocou essas religiosidades, que de fato podemos dizer que tinha um pouco disso, mas a gente trocou isso por uma vida leviana demais. Onde eu posso fazer tudo, eu posso viver da forma que eu quero. Ei, a proposta de evangelho nunca foi essa. O evangelho é de graça, é pela graça. Mas irmãos, se tornar um discípulo de Cristo vai te custar tudo. É o tempo, irmãos, do joio ser separado do trigo. E palavras como essa precisam ser mais constantes na nossa vida. Sabe que tem pessoas pregando aí fora, e eu sei que isso não acontece aqui, pregando um evangelho que você pode viver de todo jeito. Isso não é evangelho, isso não é graça, isso é desgraça. Sim, venha como você está, com o seu fardo pesado, Jesus vai te aliviar, Ele vai trocar o fardo com você. Venha, como aquela mulher adúltera jogada aos pés de Jesus. O que é que Ele disse? Ei, eu também não te condeno, aquele que tiver pecado atire a primeira pedra. Jesus era o único que não tinha pecado, e Ele diz, eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Não foi só vá, não foi só eu também não te condeno, vá, mas não peques mais. Mudança de vida, arrependimento, temor do Senhor. Aleluia. Eu sei, irmãos, que talvez alguns de vocês estejam no início dessa caminhada e essa palavra pareça ser um pouco forte, mas eu creio que é um pouco forte para o teu crescimento, para você se firmar logo nisso, que é uma verdade que a gente não pode abandonar. O evangelho só é evangelho quando existe temor, quando existe arrependimento. Sabe, arrependimento não é você fazer algo errado e você, perdão, Senhor. Não, arrependimento é mudança de rota. Eu estava indo por um caminho e eu me arrependo e mudo de caminho. Sabe, a Bíblia diz, irmãos, que a porta tem uma porta larga e uma porta estreita. Por que será que a porta é estreita? Porque envolve renúncia. Sabe, eu aconselhava um jovem e esse dia me marcou. Eu já vinha aconselhando ele há um tempo. E ele vinha para a igreja, ficava firme, né, dentro do departamento. De repente, quando a fé, ele desaparecia, se esfriava, e eu não tinha mais notícia. Depois descobria que ele estava em festa, estava, né, se envolvendo, né, em relacionamentos e tal. E de repente ele voltava. Aí se arrependia. Aí ficava firme, depois ia para o mundão, voltava. E ficava nesse vai e volta. E um dia, depois de muito vai e volta, ele chegou para conversar comigo e ele disse o que tinha acontecido. E aquilo passou, eu aconselhei ele. E ele me mandou uma mensagem. Isso já era vários dias aconselhando, várias oportunidades dessa. Ele disse, João, quando eu falei para você que eu tinha ido de novo, tinha pecado, tinha ido para o mundo novamente, eu vi no seu olhar, um olhar de frustração, de tristeza. E de fato, eu deixei escapar um olhar de tristeza mesmo. Mas eu disse para ele, cara, você não deve temer o meu olhar. Você deve temer os olhos daquele que tem olhos como chama de fogo. Porque no grande dia, se você não for encontrado no lugar certo, na boa parte, você vai ficar. Aleluia. Sabe, irmãos, essa mensagem é para nós voltarmos para o lugar de onde jamais a gente deveria ter saído. Eu falo como igreja de forma geral, como corpo de Cristo. O temor do Senhor. É nesse lugar que o mover de Deus vai alcançar mais pessoas. É nesse lugar que vidas vão ser salvas. É nesse lugar, irmãos, que a nossa geração vai ser resposta para os anseios desse mundo. Sabe, tem uma geração aí fora, eu sou líder de jovens há 4, vai fazer 5 anos, eu tenho visto isso, perdida. Tem uma geração aí fora, tateando no escuro, buscando um propósito, buscando um sentido para a sua vida.
Alguns anos atrás eu fiquei sabendo que um colega meu do ensino médio, ele se jogou do último andar de um prédio, se matou. Irmãos, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha amizades. Se você olhasse o Instagram, viagens, festas, sorrisos, relacionamentos, tinha tudo que naturalmente parecia preencher. Mas quando você tinha contato com ele, e pessoas me falaram isso, que estavam próximas, ele dizia: eu não vejo sentido para a minha vida. Tem gente aí fora buscando sentido para a vida delas, e eu e você precisamos ser a resposta. Mas uma resposta genuína, para que Deus possa alcançá-las através do seu testemunho, do seu procedimento, no temor do Senhor. Sabe, eu ouvi um exemplo que faz muito sentido. Conhecer a Deus sem o temor do Senhor é como conhecer alguém famoso. Se por acaso a gente soubesse que Neymar, quem conhece Neymar? Todo mundo, né? Neymar está aqui na cidade, em Campina Grande, olha aí, que situação, né? Neymar está aqui. E você fosse atrás dele, para tirar uma foto, para conhecê-lo, para falar com ele. Talvez você seja um fã de futebol e você sabe os títulos que Neymar ganhou, você sabe, né, quando ele foi, o ano que ele foi melhor, você sabe o time que ele está jogando, o time que ele jogou, você pode saber tudo sobre ele. Mas quando você chegar perto dele, provavelmente o guarda-costas dele vai afastar você. E você vai dizer: não, mas eu conheço Neymar. Só que se Neymar olhasse para você, ele diria: mas eu não conheço ele. Aleluia. Conhecer a Deus sem o temor do Senhor é como conhecer um artista famoso. Você sabe quem é, você sabe o que ele fez, você sabe para onde ele está indo, mas ele não te conhece. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai dizer: não vos conheço como servos, para algumas pessoas. E essas pessoas vão dizer: mas Senhor, eu preguei no teu nome. Mas Senhor, parafraseando aqui, eu estava na igreja no domingo. E eles vão ouvir: eu não te conheço como servo, aparta-te de mim. Eu não sei você, mas eu não quero estar nesse grupo. Eu não quero estar nesse lugar, irmãos, na igreja de aparência, de roupas rasgadas, mas sim de coração rasgado, de entrega, de busca genuína ao Senhor. Porque é 8 ou 80, é tudo ou nada. O amor ao Senhor pressupõe você largar tudo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os teus olhos um pouco. Curva a tua cabeça. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Sabe, tinha mais coisas no meu coração, mas vamos entender um pouco da nota do próprio Espírito Santo para esse momento. Eu percebo que, sabe, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é quem aponta, quem nos constrange ao arrependimento. A obra é dele. Sabe, eu poderia falar aqui por horas. Sem a inspiração do Espírito Santo não causaria mudança nenhuma na sua vida. Mas eu percebo um trabalhar do Espírito Santo em cada um de nós. Talvez essa mensagem pareça pesada, mas fica tranquilo, irmãos, Deus é um Deus misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Se puder desligar as luzes como estava na hora do louvor, fica com os teus olhos fechados. O louvor pode cantar um instrumental, mas nenhuma canção agora. Vamos só entender a direção de Deus nesse momento final. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Pai, a Tua palavra foi pregada. E eu sei, Espírito Santo, que nesse momento você está trabalhando em cada coração, comunicando, consolando, exortando, mostrando a cada um de nós aquilo que nós precisamos alinhar, aquilo que nós precisamos ajustar. E como nós falamos no início desse culto, Espírito Santo, você tem liberdade. Você tem liberdade. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Olha aqui para mim só um pouco. E a gente vai terminar fazendo uma oração juntos. Eu vi há um tempo atrás um documentário. E nesse documentário era feito um experimento com crianças. Experimento social. E o experimento era mais ou menos assim. Eles chamavam 2 grupos de crianças, umas 10 crianças em cada grupo, e dividia. E eles chamavam o primeiro grupo e davam algumas instruções. Era muito simples. Basicamente, eles entravam numa sala, a pessoa fechava a porta e tinha uma criança lá do grupo. Eles iam de uma em uma. E o objetivo do teste era o seguinte: lá no final daquela sala tinha um tambor como esse, só que aberto aqui. Tambor. E a criança, ela ficava lá atrás e tinha uma marca no chão. E ela precisava ficar atrás da marca, ela precisava pegar uma bolinha e jogar para acertar dentro do tambor. E se ela acertasse, eles ganhavam um prêmio, um chocolate, um presente, alguma coisa assim. E é interessante a gente ver que o primeiro grupo, a pessoa dá as instruções, mostra qual é a marca, o objetivo, o prêmio e sai da sala. Só que aquela criança não sabe que está sendo filmado de forma escondida. E ela vai, pega a bolinha, joga e geralmente eles erravam. A bolinha batia fora, caía no chão. Eles olhavam para um lado, para o outro, ia lá na bolinha, pegava ela e colocava de perto dentro do tambor. E voltava. Aí dizia, terminei. Aí o pessoal entrava. Você acertou? Acertei. Toma o prêmio. Ou seja, elas trapacearam. Quase todo o primeiro grupo fez isso. Aí chegou o segundo grupo, mesma coisa, o tambor, a marca, jogar a bolinha, o prêmio se acertar. Só que dessa vez fizeram algo diferente. Eles pegaram uma cadeira, botaram na quina da sala e disseram, ali sentado está a princesa Sofia. Ela está só vendo o que você está fazendo, não tinha ninguém, não tinha nada, era uma cadeira. Mas sabe, o que aconteceu com esse segundo grupo? Aquela criança pegava a bolinha, mirava no tambor, jogava e geralmente errava. Só que esse segundo grupo, por acreditar que tinha uma princesa Sofia do outro lado da sala olhando para eles não iam e trapaceavam. Irmãos, quando eu vi isso me pegou. Sabe por quê? Aquelas crianças acreditavam que tinha uma presença ali observando elas, ao ponto disso causar um temor de trapacear. Ou seja, o primeiro grupo demonstrou que por entender que não tinha ninguém vendo, eles faziam o que era errado. E sabe o que isso me mostra, irmãos? Todas as vezes que nós nos sentimos à vontade de errar, de pecar, de fazer algo que sabemos que não agrada o Senhor, porque ninguém está vendo, porque o líder não está vendo, porque o pastor não está vendo, porque não tem um irmão olhando, e a gente faz isso. Por quê? Porque no fundo do nosso coração será que nós acreditamos de fato que a presença do Espírito Santo está lá, vendo o que nós estamos fazendo? Porque esse experimento prova que se de fato a gente acreditar que existe um Deus dentro de mim e de você, vendo cada passo, aquilo que você faz no secreto, no seu quarto, quando ninguém está vendo, se a gente acreditar que Deus está vendo, isso seria suficiente para a gente não fazer. Isso me pegou, irmãos, e revelou em mim que eu precisava estar mais consciente da presença que eu carrego. Quanto mais consciente da presença que você hospeda, mais você vai caminhar uma vida de santidade, mais você vai caminhar numa vida debaixo do temor do Senhor. Eu sei, irmãos, não somos perfeitos, mas a Bíblia nos mostra que estamos sendo transformados de glória em glória, de degrau em degrau. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais. Existe um caminho de avanço, de crescimento, inclusive no temor do Senhor para a tua vida, em uma vida de santificação. Aí alguns jovens podem dizer, mas João, na nossa geração o negócio está difícil. É muita tentação, é muita distração, e é isso e aquilo outro. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus para você ficar de pé. Fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu sei que essa palavra ela está encontrando lugar no coração de alguns. E eu creio, Pai, que nós como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos crescer nessa busca genuína a Ti, Pai.
escolhendo a boa parte de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que possamos viver tudo que você tem para cada um de nós, para o corpo de Cristo, para essa nação. Pai, eu oro pelos jovens dessa igreja. Eu declaro jovens vivendo uma vida de santidade. Eu declaro jovens tendo consciência da presença que eles carregam. Ei, um homem e uma mulher que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Existe um poder em manifestação dentro de você. Obrigado, Pai, por essa consciência cada vez mais firme no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ainda com teu olho fechado, se você está aqui nessa noite e essa mensagem ela tocou o teu coração de alguma forma, e das duas uma, ou você precisa entregar a tua vida ao Senhor pela primeira vez, dizendo: Senhor, eu te aceito como Senhor, Salvador, eu creio no sacrifício de Jesus naquela cruz. Talvez você seja essa pessoa, ou talvez você ouviu essa palavra sobre arrependimento e você sabe, você não tem se orgulhado da vida que você tem levado, você tem consciência que tem dado passos fora da vontade de Deus, e você entende: eu preciso voltar para o caminho enquanto há tempo. Se eu estou falando com você em um desses grupos, só levanta a tua mão que eu vou orar pela tua vida. Tem alguém? Faz um gesto com a tua mão e eu vou orar por você. Se você quer aceitar Jesus, ou você precisa voltar para o lugar que jamais você deveria ter saído, só levanta a tua mão. Aleluia. Todos salvos? Amém? Glória a Deus. Vem cá, Aleph e Renale. Vem cá, amor. Aleluia. Eu queria orar por eles. Você pode concordar conosco? Sabe, irmãos, liderar jovens não é um desafio fácil. Estamos juntos há alguns anos nessa jornada e passamos por muitas situações. Mas sabe, eu aprendi, Aleph, Renale, que a graça dele é suficiente. Sabe aquela hora que aperta, aquela hora que você não sabe o que fazer, aquela hora que não está indo de acordo com aquilo que você gostaria? É nessas horas que eu parei e lembrei: a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sabe o que Deus um dia me disse? Eu estava nesse momento de as coisas não estavam fluindo como eu tinha expectativa na liderança, chorando, orando, no meio de um momento que estavam alguns jovens assim. E Deus me disse: João, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora abre os olhos e enxerga a minha graça na sua vida. E eu olhei para aqueles jovens. Ei, vocês que fazem parte dos jovens dessa igreja, vocês devem ser a extensão da graça de Deus na vida deles. Sabe, teve um momento que Israel estava numa guerra e Deus disse para Moisés: Moisés, levanta o braço. Enquanto Moisés estava com o braço levantado, Israel vencia. Mas quando Moisés caiu o braço, Israel perdia. Levanta o braço, os dois. Tem algum jovem que faz parte desse departamento que pode vir segurar o braço deles? Como uma ilustração daquilo que a gente vai orar. Pode vir, você que é jovem, faz parte do departamento. Segura os braços deles. Agora segura com essa consciência de que isso também é um significado e um compromisso. Porque se Deus colocou eles nesse lugar, irmãos, para liderar essa geração, é porque tem algo para ser liberado sobre a vida de cada um desses jovens que estão chegando nessa igreja. E nós vamos orar por eles. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo peso da tua graça. Você mesmo falou, Jesus: vinde a mim e trocai, porque o meu fardo é leve e suave. Eu declaro em nome de Jesus a tua graça, Senhor, tornando leve, trazendo inspiração, Senhor, em nome de Jesus.
inspiração, Senhor, como um novo fôlego, como um novo fôlego, chegando como uma brisa suave sobre esse lar, vindo como um lembrete da tua bondade, da tua fidelidade, que não abandona, que não falha, que não esquece, e os lembrando, Senhor, daquilo que você mesmo os confiou, daquilo que você mesmo os entregou, daquilo que você mesmo disse que eles eram capazes, não por eles, mas pela tua graça. E nós declaramos como igreja nesse momento, estenda suas mãos para cá, igreja. Nós declaramos como igreja nesse momento favor, portas abertas, graça em nome de Jesus. E todo fardo, todo pensamento, todo cansaço, toda fragilidade sendo trocada pelo fardo leve de Jesus Cristo, que é a sua fidelidade, a sua bondade, o seu amor, em nome de Jesus. Declaramos sobre esses jovens dessa igreja um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de olhos abertos para você, Jesus, tendo você como foco, te servindo em amor, e não será pesado, mas será leve, será fluido em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por mais um semestre que você vai conceder a esses jovens, Senhor, de velocidade, de constância, de intensidade. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse casal e declaramos sobre ele, Senhor, o teu favor e a tua abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és, porque Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Espero que essa mensagem ela repouse no seu coração. E a sua responsabilidade, a Bíblia fala sobre o ouvinte negligente. Você diga para o seu irmão, você não será um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Então seja abençoado na prática dessa palavra. Obrigado pela oportunidade. E eu quero testemunhar mesmo o crescimento, o avanço de vocês. Somos família em Cristo e nós celebramos a vida uns dos outros. Amém? Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus, você foi abençoado, meu irmão. Você pode sentar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, vocês estão na conferência A Boa Parte. Aleluia! Diga assim, é só o começo. Só o começo. Aleluia! Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Se tem alguém de outra igreja. Levanta aí sua mão, nós queremos te conhecer. Tem um pessoal ali. Amém? Como é que nossa igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, trazendo mais gente. Se gostar, fique mais gente. Amém, aleluia. Eu queria que vocês pegassem o seu celular. Todo mundo aí abrindo o celular. Essa é a única vez que a gente vai pedir para você pegar o celular na conferência, amém?
Mas eu queria que você fizesse aí uma selfie com quem está do seu lado e postasse aí no seu Instagram com a hashtag Eu Escolho a Boa Parte. Amém? Vamos lá, todo mundo pegando o celular. Deixa eu fazer uma foto. Galera, queremos agradecer também a João e Suane, né? A gente estava conversando lá em cima e como eu sou impactado, nós honramos demais a família de vocês, né? E nós queremos agradecer mesmo pela disponibilidade, pelo carinho de aceitar esse convite. Muito obrigado. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente estar orando pela vida de vocês. Vamos ficar de pé, igreja? Estender as mãos sobre esse casal abençoado. Declara bênção sobre a vida dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dessa família maravilhosa, Pai. Obrigado por esses corações que eles têm, Pai, no Senhor. Por esse temor, por essa honra, por essa reverência que ele tem para o Senhor. E isso é visível, isso é palpável, isso na vida deles. Que o Senhor possa cada vez mais continuar, Pai, abençoando esse casal, essa família. Que por onde eles passarem, Pai, eles possam demonstrar o amor do Senhor. Não só com palavras, mas com as atitudes deles, Senhor. Nós oramos por favor, por graça. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Quero dar mais alguns avisozinhos. Amanhã e domingo nós teremos cantina também. Amanhã vai ser pizza, então vem mais com o teu bolso mais recheadozinho aí. A partir das 19 horas, irmãos, 19 horas nós vamos iniciar com o período de oração. Amém? Então você que quer orar junto conosco, às 19 horas estaremos aqui. Amém? E às 19h30 vamos dar início ao nosso culto. Amém? No domingo, às 18 horas, estaremos aqui também. Amém? E no final, não muito menos importante, queremos cantar os nossos parabéns para o nosso aniversariante. Viesse pra aqui, Vem pode pra sair cá. daí da bateria. Esse cara de coração gigante, nosso batera moral, líder do louvor, da gente aqui dos jovens, né? E nós queremos agradecer pelo seu coração, pela sua entrega, né? Mesmo diante da correria, do trabalho, mas você sempre se disponibiliza, sempre está, não, Alf, eu vou fazer, eu estou lá junto, né? E nós queremos te agradecer, nós queremos honrar a sua vida com oração, declarar favor e graça sobre a sua vida, amém? E estende suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida dele, amém? Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida de Claudinho, Pai. Obrigado por esse homem de Deus, por esse coração, pelo serviço que ele tem prestado ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Oramos e declaramos favor e graça, crescimento, profundidade no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por um ciclo de frutificação, rompimento e aceleração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar parabéns? Parabéns pra você. A Bela falou. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, Que Jesus abençoe e te dê longa vida. Guigui quer falar alguma coisa? Declaração agora romântica de Guigui. Não, eu louvo a Deus, né, pela vida do meu marido. Ele é resposta da oração. Eu orei para ter um homem de Deus, diferente de exemplos que eu vivenciei na minha infância. E ele enviou Cláudio Filho, que é uma bênção, e agora se tornou um admirável pai. A gente ama demais. Aleluia. Então é isso, galera. Eu tô aqui com o bolinho, quem quiser comer bolo, vamos embora. Então é isso. Esperamos você amanhã. E eu quero te desafiar.
A nossa pulseira ela custa R$20, mas se você trazer amanhã um convidado, ela vai ficar apenas por R$10. Amém? Então, faz esse desafio aí, chama mais um e que amanhã essa pessoa possa estar aqui junto conosco para receber a palavra do Senhor. Amém? Então, cheio no coração, esperando você amanhã. Amém? Vá na paz.